Olá a todos, eu sou a Bárbara, do PET Química do Instituto de Química de São Carlos, e hoje, juntamente com a Gabriele, também membro do PET, vamos apresentar o 8º episódio do Fala PET com o tema Multiculturalismo, um direito para todos. Para falarmos desse assunto, temos como convidada hoje a professora Ana Canavarro Benite, doutora e mestre em Ciências, licenciada em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua na área de ensino de Química pela Universidade Federal de Goiás, com foco em cultura e história africana no ensino de ciências de matriz africana e da diáspora. Também atua na área de cybercultura na educação inclusiva, políticas de ações afirmativas, ensino de ciências e relações raciais e feminismo negros. É coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão e fundadora do coletivo CIATA, grupo de estudos sobre a descolonização do currículo de ciências que atualmente está desenvolvendo o projeto Investiga Menino. Também é representante do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Estado de Goiás e ativista do Grupo de Mulheres Negras da Andara no Cerrado. Coordena a Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisas em Educação Inclusiva e é membro da Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Também participa como assessora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Apresentamos também o professor Milton Lauerta, graduado em Ciências Sociais pela USP, mestre em Ciência Política pela Unicamp e doutor em Ciência Política pela USP. Foi professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente é professor de Teoria Política na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Possui trabalhos publicados sobre intelectuais e vida pública no Brasil e na América Latina, ciências sociais e pensamento social no Brasil, relações entre a cultura política, senso comum e conhecimento especializado, relações entre instituições políticas e tradição ibérica. Além disso, é autor dos livros O Pensamento em Crise e as Artimanhas do Poder e Elitismo, Autonomia e Populismo. É um prazer tê-los aqui conosco e agradecemos por aceitarem o nosso convite para fazer parte desse projeto do PET Química. Quer iniciar as perguntas? Ok. A primeira pergunta que a gente tem é como que vocês definem o multiculturalismo? Professora, por favor. Pode começar, professor. Nenhum problema. Bom, a definição fundamental que cabe a gente tentar estabelecer, mais do que uma definição, é de o que está significando o debate multiculturalista hoje, do ponto de vista tanto da teoria política quanto do ponto de vista dos movimentos sociais. Na realidade, significa fundamentalmente uma preocupação com o que ocorre nas sociedades contemporâneas, que são sociedades que, se de um lado elas estão cada vez mais homogeneizadas do ponto de vista de hábitos, de costumes, inclusive de padrões de consumo, por outro lado, são sociedades nas quais nós nos encontramos com uma realidade permeada por múltiplas formas de moralidade, múltiplas formas de família, múltiplas formas de expressão cultural, de reivindicações, enfim. E isso, obviamente, colocou como um elemento chave para ser pensado qual a relação desta sociedade tão, de um lado, homogênea e de outro tão diversa, com toda a tradição do Ocidente no que se refere à afirmação dos direitos universais. Quer dizer, processo que se estabelece durante uma dinâmica histórica intensa, que vai exatamente se nutrir do esgotamento da sociedade feudal e vai colocar o tema do indivíduo que tem direitos, do indivíduo que pode, inclusive, fazer o seu destino, que não está prisioneiro a uma condição de nascimento e nem muito menos às hierarquias tradicionais, baseadas na tradição, na família, enfim. Então, essa questão do universalismo, que de certa maneira, possibilitou, em larga medida, o advento da modernidade, ou seja, exatamente porque proporcionou a questão dos direitos como uma questão fundamental contra uma sociedade que se estruturava com base em privilégios, que eram, inclusive, legitimados muitas vezes pela religião. Quer dizer, esta realidade
ela foi muito criticada nos anos mais recentes, diante de uma sociedade onde há tantas formas de existência cultural, de expressão cultural, tantas reivindicações, exatamente porque seria a perspectiva universalista, ela acabaria expressando o que seria um ponto de vista europeu, branco, pautado pela figura do homem, enfim. E hoje nós temos reivindicações que se colocam justamente a necessidade de pensar o tema da diversidade, a gente poderia dizer, né? Como lidar com a diversidade. Então, o multiculturalismo, ele de certa maneira, ele tem duas dimensões que precisam ser articuladas para que nós tenhamos uma boa compreensão dele. Uma diz respeito ao modelo anterior, a ideia universalista, que ela estava focada no quê? Na redução da desigualdade. Ela estava focada na ideia de que é preciso criar condições para que as pessoas tenham uma vida mais igualitária possível. Então, essa era uma dimensão que se colocava e que ela se expressou, inclusive, nos chamados estados de bem-estar social, a partir de um tema-chave, que é o tema da redistribuição. Quer dizer, como reduzir a desigualdade, como garantir que, do ponto de vista social, material, econômico, as pessoas tenham direitos. A perspectiva multiculturalista ela vai agregar a essa discussão redistributiva, vamos dizer, um tema mais específico que envolve a dimensão cultural, as especificidades culturais, que diz respeito à questão do reconhecimento. A necessidade de não apenas procurar igualizar as pessoas, mas reconhecer a diversidade que há entre elas, e, nesse sentido, essa diversidade, inclusive, muitas vezes fundadas em grupos com características que são específicas do ponto de vista cultural. Então, genericamente, eu diria que esse é o debate no qual a questão multiculturalista se coloca, quer dizer, que é um debate importante, um debate que tem nos colocado muitos desafios, que eu vou falar um pouco sobre eles na medida que a nossa conversa prospere, né? E que, fundamentalmente, ele mostra uma dinâmica em curso que, gostando ou não dela, esse é o ponto, quer dizer, concordando ou não com o que se apresenta, é algo que está posto de maneira definitiva nas sociedades contemporâneas. E se nós quisermos encontrar uma boa maneira de resolver essas questões que estão postas, inclusive nós vamos ter que equacionar de uma maneira mais construtiva a relação entre redistribuição e reconhecimento. E eu penso que esse tipo de conversa que nós estamos fazendo agora é o caminho que nós temos para podermos construir consensos e podermos construir uma compreensão mais matizada sobre problemas que muitas vezes não são bem enfrentados e proposições que muitas vezes são vistas com excesso de preconceito. Quer dizer, basta nós pensarmos como determinadas reivindicações contemporâneas acabam causando muito estranhamento para setores mais conservadores. Então, é importante que se aprofunde essa discussão, que se torne essa discussão uma discussão mais próxima ao dia a dia das pessoas, quer dizer, que ela se torne cada vez mais algo compreensível e, ao mesmo tempo, nos leve a que cada um, independentemente de nossas posições, cada um e cada uma, a buscarmos elementos de diálogo que tem, muitas vezes, faltado no contexto contemporâneo. Ou seja, a capacidade de dialogar, indo além, inclusive, das reivindicações específicas que estamos fazendo. Quer dizer, porque se nós não formos capazes de fazer isso, os conservadores serão muito menos propensos a dialogarem sobre questões novas. Enfim, mas, genericamente, só para pontuar um pouquinho o problema. Professora Ana, gostaria de complementar? Posso falar? Posso sim. Eu gostaria de me ater ao meu domínio, né, que é no campo das ciências e tecnologias, né? O que significa essa reivindicação nos currículos, na produção de ciência e tecnologia, no ensino de ciência e tecnologia no nosso país, né? Significa que nós temos currículos que são, e aí o meu colega aí discursou tão, né, pedagogicamente, né, nós temos currículos com visão única. Então, nós ensinamos
né? Nós cometemos o crime perfeito, porque a gente tira todas as matrizes de produção do conhecimento e assim a gente isola e destitui as outras matrizes, que não é essa do sujeito universal, da racionalidade, da inteligência. Então, o que sobra são corpos que estão afastados das matrizes de produção e ensino de ciência e tecnologia. E o que isso significa no nosso país, de fato? Nós somos um país de maioria autodeclarada mulher e negra. Significa que nós estamos deixando de fora da produção do modelo de ciências para que uma nação se torne soberana, né, mais da metade da população brasileira. Nós estamos deixando de fora mais da metade das capacidades laborativas, das inteligências, da criatividade, de fora de um modelo de produção de ciência e tecnologia. E nós não só deixamos isso na produção, mas deixamos isso também no ensino dessas ciências. Então, nós projetamos lugares subalternos para pessoas negras e negros, ou pessoas indígenas, ou qualquer pessoa que esteja fora do modelo de sujeito universal. Porque quando a gente não se vê nesses currículos, nesses lugares de produção, a gente também não se entende partícipe desse lugar, né? E dentro dos currículos nós temos uma interdição de corpos. Os currículos de ciência e tecnologia também são instrumentos de disputa de poder, né? Estamos dizer que a ciência que a gente ensina nas escolas é um milagre grego, é uma ciência que desconsidera todas as outras matrizes epistêmicas de produção de conhecimento, é uma ciência que se instaura pela lógica da inauguração do Estado moderno, que é um Estado de direitos. E esse Estado ele inaugura a lógica binária. Então, ou você é moderno, ou você é barbárie. Ou você é homem, ou você é mulher, ou você é negro, ou você é branco, ou você é dona de casa, ou você é cientista. E isso, né, são os marcadores das interdições que a modernidade traz para a presença dos outros corpos que não do sujeito universal na projeção de modelos, né, que são essas leituras que a ciência e tecnologia fazem em qualquer campo. Eu estou me referindo a qualquer campo da ciência e tecnologia, então eu não estou falando só da minha área de domínio, que são as exatas, mas estou falando também das ciências políticas, das ciências, enfim, da religião, das ciências do direito, né, que produzem esses modelos a partir de uma história única, né, mas são modelos pouco robustos, então vão fornecer uma resposta também muito empobrecida para a compreensão da sociedade de um modo geral. E isso tem um peso muito grande. Nós somos o 13º país em produção de artigo científico no mundo, mas o nosso IDH hoje é 79. E se a gente for observar quais são as principais áreas de produção, né, do Brasil, a gente está produzindo em áreas como educação e sustentabilidade. São as áreas que nós também temos o maior déficit. Então, como nós podemos ser tão bons produtores de conhecimento científico e não redundar em nada para a qualidade de vida do nosso povo? Né? Tem um problema, nós temos um gap, e o gap está exatamente na falta de diálogo ao que o meu colega se referiu. Né? Se a gente não conversa, a gente não aumenta a robustez do modelo. Isso significa um modelo com capacidade preditiva muito limitada, né, que não consegue dar respostas que abranjam a nossa totalidade. Para complementar a segunda pergunta, qual é o papel das universidades na promoção do multiculturalismo e como estas podem criar um ambiente inclusivo para os alunos de diferentes origens culturais? Posso começar dessa vez? Por favor, As universidades, obrigada. As universidades, elas são uma estrutura, né, que elas não são gratuitas de fato, né? Elas são públicas, mas não são gratuitas. Então, numa sociedade onde a taxação de imposto é regressiva, a gente tem os consumidores do produto, ou seja, a maior parte da população que é negra e que é pobre, pagando muito mais impostos do que quem explora a mão de obra. E a universidade brasileira ela é sustentada com esses impostos também. A pesquisa brasileira nasce daí. E as universidades são o principal, num lugar, né, num país como o nosso, que não tem tradição em instituto de pesquisa, as universidades são o principal lugar de produção de conhecimento científico. Como produtores de conhecimento, nós precisamos conversar, né, fazer esse exercício de conversar para além dos nossos muros
E é aí que a gente vai, de fato, implantar um currículo plural dentro da universidade, né? Nós precisamos sair desse lugar. O que significa estar encerrado nos muros? Significa estar encerrado nessa lógica da meritocracia, que produz tantos artigos, mas que conversa para os pares, né? E aí essa ciência pouco robusta continua sendo produzida e endossada. Então, um grande papel da universidade é estender essa conversa, né? Estar muito mais próxima dessa sociedade que paga impostos, dessa sociedade que, de fato, financia o estabelecimento e o desenvolvimento de pesquisa no país. Então, a universidade tem uma responsabilidade social, tem uma responsabilidade ética e tem uma função também. Essa função está atrelada à formação. A gente não pode estar comprometido com uma formação de um grupo pequeno de excelência. A gente precisa estender para além das vagas ofertadas um diálogo franco, um diálogo sincero, mas um diálogo também que faça com que nós sejamos reconhecidos. Vocês viram aí no último governo que deu. Rapidamente nós professores e produtores de conhecimento, foram creditadas coisas que a gente nunca fez. Né? E a população que estava muito próxima de nós, que eram nossos vizinhos, nossos amigos, acreditaram nisso e repetiram, esquecendo que essas pessoas que estavam sendo acusadas éramos nós, muito próximos de todo mundo. Né? E isso se deve ao fato da nossa falta de diálogo. Então, o multiculturalismo inserido numa perspectiva universitária, né, de extensão, pesquisa e de ensino, significa estreitar diálogo. E passou da hora da gente fazer isso, né? Passou da hora da gente trazer... O multiculturalismo, ele impacta uma produção com inovação dentro da universidade brasileira. Se a gente precisa discutir, de fato, inovação, a gente precisa incluir diversidade na produção e no ensino de conhecimento científico. Né? Então, acho que esse é o papel da universidade. Essa pergunta ela remete para um debate, vamos dizer assim, que é talvez mais abrangente do que a própria questão que nós estamos tratando aqui, que eu acho que a professora colocou muito bem do ponto de vista da necessidade do diálogo. E, obviamente, quando falamos de multiculturalismo, estamos falando de diversidade cultural e da necessidade que cada referência destes grupos seja objeto de uma interlocução, para que se possa avançar no conhecimento. Mas eu penso que, na questão da universidade, há problemas mais abrangentes, que eu vou tentar conectar com esta discussão que nós estamos fazendo. Em que sentido? A universidade ela se estruturou, desde a sua gênese, muito pautada pela questão da indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, como um caminho para seguir, até com a extensão, mas enfim. Só que o que ocorreu num determinado momento? Nós fomos nos hiperespecializando. Nós fomos nos tornando cada vez mais produtivistas, numa lógica que incorporou, inclusive, o predomínio econômico que existe na sociedade. Os saberes passaram a ser tratados como úteis ou inúteis e medidos pela sua capacidade de gerar resultado, seja resultado para o indivíduo, seja resultado social, direto. Então, determinados saberes, determinadas formas de conhecimento foram vistos como inúteis. Eu, que venho da área de humanas, sinto isso todo dia na pele. Vocês não servem para nada. Se vocês analisarem o que foi os últimos anos, mas não só, eu vou pegar aí os últimos anos, porque eles foram caricaturalmente grotescos. Eu ouvi de pessoas até razoáveis, como disse a professora, amigos, dizendo, a FAPESP, por exemplo, que é a nossa fundação, não tem que dar dinheiro para filosofia, ciências sociais, tem que dar dinheiro para coisas úteis, né? Mas, veja, isso não foi algo que se expressou apenas do ponto de vista do pensamento conservador, dos setores mais reacionários da universidade, da sociedade. Essa foi uma leitura que ela entrou dentro da universidade. Quando nós pensamos os medidores da nossa qualidade, eles são sempre quantitativos. Não interessa exatamente em que medida o que está sendo produzido dialoga com a sociedade, contribui para a sociedade, você gera sinergia com as outras áreas do conhecimento. O que interessa é a carreira individual, como a pessoa se projeta, como ela publica. E eu não estou em absoluto dizendo que não há mérito também, não há qualidade nisso, porque houve um avanço na organização do sistema de ciência e tecnologia
como a própria professora Anitta mostrou, quer dizer, que nós somos o 13º país de produção de artigos. E que isso é expressivo de alguma coisa. Mas, por outro lado, quando vamos para o IDH, nós estamos lá embaixo. Então, tem uma questão aí que diz respeito ao quê? De um lado, aonde nos levou a incorporação dentro da universidade daquilo que é hegemônico na sociedade contemporânea, que é o raciocínio custo-benefício. Essa é a primeira questão complexa. A segunda, ela vem da gênese mesmo da modernidade. Se nós pegarmos o debate que vem do Descartes, exatamente quando há uma cisão entre humanidades e ciências, onde se separa as humanidades da ciência, que vai, no limite, chegar nesse ponto que eu falava antes. Há já alguns anos, e por isso que eu disse que é um debate que ele vai, de certo modo, além da questão multiculturalista, ainda que ela esteja dentro da problemática. Quer dizer, já há uns bons anos, o Edgar Morin, que é um importante pensador, enfim, que obviamente, como todo pensador polêmico, ele gera muitas críticas, às vezes, mas ele insiste na necessidade de nós pensarmos a complexidade, a necessidade de nós articularmos uma espécie de religação dos saberes, quer dizer, que nós possamos voltar a ter uma articulação entre filosofia, entre ciências sociais, as ciências duras, a química, a física, ou seja, como um caminho para se conseguir compreender a complexidade. Mas qual é o dilema que nós temos vivido? É que está muito difícil de nós conseguirmos fazer um movimento para podermos enfrentar essas questões e até para podermos incorporar mais à universidade setores que estão excluídos, exatamente porque a própria dinâmica tecnológica radicalizou essas questões que já estavam em curso. Se vocês pensarem, uma colocação que eu fiz e que foi reforçada pela professora Anitta, o tema do diálogo. Bom, como que nós vamos pensar o diálogo se hoje, e esse é um dos riscos que advém de uma ênfase no multiculturalismo excessiva, de criar uma lógica em que cada grupo reivindica a sua questão, reivindica um lugar de fala próprio e deixa de reconhecer a necessidade de dialogar com grupos diferentes. Então, nós precisamos pensar essa questão substantivamente, porque a tecnologia que está em curso, e penso que quando observamos as redes sociais isso fica claríssimo, ela não estimula o diálogo, pelo contrário, ela rompeu com aquilo que é fundamental para o diálogo, que é a cultura da palavra. Hoje, o que nós estamos? Nós estamos vivendo, como consequência dessas grandes transformações às quais me refiro, uma dinâmica de aceleração do tempo impressionante. Não é somente uma aceleração tecnológica, é uma aceleração social. E isso se expressa nessa hipercomunicação online que nos turbina a todo mundo, onde nós acordamos e a primeira coisa que fazemos é ir olhar o smartphone e ver quantas pessoas olharam o que nós publicamos ou deixamos de publicar, seja algo que tem conteúdo, seja uma imagem, seja lá o que for, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter. E o que vai se tornando óbvio? Que é um tipo de dinâmica que ela não favorece o aprofundamento, que ela não favorece a empatia pelo diferente. Pelo contrário, ela estabelece uma lógica que o diferente, aquele que discorda de você, aquele que pensa, muitas vezes, coisas que parecem horríveis, simplesmente nós tendemos a bloqueá-lo, tendemos a cancelá-lo, tendemos a deixar de levar em conta como um interlocutor razoável. Então, eu penso que isso tem sido para a universidade um malefício monumental, seja do ponto de vista da dinâmica cognitiva, porque as pessoas estão com dificuldades de lerem e dificuldades de falar e, obviamente, dificuldade de escrever. A própria dinâmica está impondo o quê? Você vai, recorta e cola, recorta e cola, recorta e cola, chega um ponto que você não sabe direito mais o que você fez. E isso está criando uma dinâmica que faz com que todas as instâncias que deram legitimidade, que legitimaram a modernidade, eu colocaria a política representativa, a educação, as instituições educacionais, particularmente a universidade, que é o objeto da nossa conversa, e a imprensa, todas elas estão desvalorizadas, estão sendo vistas como algo anacrônico. E esse é um problema que deve nos preocupar, porque o que está em movimento é alguma coisa muito desastrosa, e que não está relacionado apenas a um governo trágico, como foi esse governo Bolsonaro. É algo que diz respeito a um processo universal. Para onde nós olhemos, nós vamos perceber que isso está
acontecendo. Isso está levando a uma deslegitimação dessas instâncias de mediação cultural que, de certa maneira, se estruturaram a partir da cultura da palavra, porque a palavra não é mais valorizada, a palavra está em baixa e, obviamente, conspira contra a democracia, porque se não temos a palavra, é difícil de você incorporar o outro, aceitar o outro, compreender as especificidades culturais do outro ou da outra, enfim, estou dizendo o outro no sentido genérico, né? É difícil construir alternativas, é difícil construir consenso, porque, inclusive, nós não estamos sendo educados para isso. Eu penso principalmente nas novas gerações. A criança não sabe ler, não sabe falar, não sabe escrever, obviamente, mas ela já sabe acessar as coisas que ela quer no smartphone. Como essa criança estará no ensino fundamental? Como ela vai chegar no ensino médio, por exemplo, quando esses temas, como o multiculturalismo, são temas debatidos hoje? Ela vai chegar completamente preconceituosa, porque ela não aprendeu a dialogar no momento anterior. Ela está fechada no mundo dela, olhando para a internet o tempo todo, não sabendo conversar com os colegas que são iguais a ela. Como é que ela vai pensar a diferença? Ela não vai pensar a diferença. A tendência vai ser crescer a intolerância, crescer a cultura de ódio. Por isso que nós estamos diante de um desafio muito complexo, até porque, para pensar, por exemplo, uma questão como o multiculturalismo, o reconhecimento da diversidade cultural, de valores diferentes, nós precisamos não nos colocar numa perspectiva contrária ao universalismo, no que se refere à questão dos direitos, mas nós precisamos qualificar o debate universalista para que incorpore exatamente setores que ficaram, por razões históricas, excluídos, foram prejudicados, e que não somente do ponto de vista redistributivo eles sejam contemplados, mas também do ponto de vista cultural, onde possa haver um diálogo mais intenso. Agora, se nós não tivermos essa percepção de que o que está em curso hoje, no âmbito, inclusive, da sociedade contemporânea, tem uma dinâmica destrutiva das formas de sociabilidade e que isso está dentro da instituição universitária, nós não vamos conseguir formar as novas gerações para que elas possam lidar com a diferença. Pelo contrário, nós vamos vivenciar uma sociedade cada vez mais excludente no que se refere à aceitação do outro. E isso é terrível, porque as sociedades contemporâneas são sociedades diversificadas. Se nós não aceitarmos isso, insisto, desde a infância, essa não for uma questão, de que as crianças começassem a conversar sobre temas importantes desde pequenas, de ter, por exemplo, um tipo de disciplina no ensino fundamental, que um dia por semana a disciplina é o debate. Tem um tema, as pessoas são preparadas, as crianças são preparadas, claro que em cada momento, com o nível adequado, e elas conversam, aprender a conversar, porque isso é um aprendizado, inclusive, psicofísico. Precisa aprender a respirar adequadamente, fazer pausa, ouvir o outro, porque senão como é que se resolve qualquer diferença? Na porrada. E esse é o drama que a gente está enfrentando socialmente. Na medida que as informações circulam numa velocidade assustadora, todo mundo acha que sabe tudo, tem opinião sobre tudo e não lê sobre nada. Então, como é que a gente pode fazer isso, como instituição, eu estou dizendo, se nós não formos capazes, como nós podemos contribuir para um debate multicultural que enriqueça a dinâmica da vida social, se nós não somos capazes, dentro da universidade, sequer de dialogar no campo do conhecimento no qual nós operamos. E muito menos somos capazes de dialogar com as outras disciplinas, as outras ciências, ou seja, nós ficamos todos e todas fechados nas nossas especificidades. Eu digo experiência da minha área, eu sou da ciência política, mas eu me formei em ciências sociais, eu dei aula de antropologia, eu dou aula há 45 anos, eu adoro essa intersecção. Mas quando nós vamos observar a própria organização das nossas disciplinas, nós vamos ter a ANPOS, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, mas nós temos uma Sociedade Brasileira de Sociologia, uma Associação Brasileira de Ciência Política e uma Associação Brasileira de Antropologia, que fazem seus congressos separadamente, com dinâmicas próprias. Vejam, se nem nesse nível nós conseguimos ter um diálogo mais intenso, estamos cada vez mais fechados nas especialidades, como que a gente pode dialogar com os outros campos do conhecimento e, principalmente, com as diferenças que existem na sociedade? Enfim, seria um pouco como eu vejo esse momento. Nós temos uma outra pergunta também, que é, na experiência de pesquisa de vocês, como que o multiculturalismo ele se relaciona com as questões de justiça social e de igualdade? Vocês teriam exemplos práticos que poderiam destacar a importância
que as políticas multiculturais bem-sucedidas conseguiram promover os direitos para todos? Acho que aí a professora, por favor. Então, né, como é que a gente tem feito isso aqui? Eu atuo hoje no Instituto de Química, né, talvez esse seja um perfil dos poucos institutos de química do nosso país, né, e nós atuamos com pesquisas, isso tem a ver também com a nossa constituição identitária. Eu estou no estado de Goiás, eu sou uma mulher negra da militância, então, quando eu venho para a universidade, né, e aí quando eu falar eu, não sou eu, né, eu estou falando desse grupo que trabalha aqui comigo, né, que é uma condição transitória, hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer uma pessoa que está aqui no grupo, mas enfim, isso tem a ver muito com quem nós somos, né? Um dia nós estávamos na universidade e isso há uns 20 anos atrás, e percebemos que nós éramos um coletivo de pessoas negras, né, que trabalhavam dentro de um curso de química. E o que a gente fazia, de fato, que dialogava com as nossas próprias existências, né? O colega comentou uma coisa, é muito interessante como como os diálogos, né, são necessários, porque esses diálogos, eles alimentam as nossas próprias existências e eles confluem para que a gente adote uma prática, né, de fato, menos limitante, tal quanto o colega falou. Mas, enfim, um aspecto muito interessante da química, né, das ciências ditas exatas, né, que, enfim, de exatas e duras não tem nada, mas, né, são modelos calculados uma única vez para um sistema de um elétron. Então, se uma pessoa que está dentro de sala de aula professar a sua fé, né, e você fizer uma crítica, há de se tomar muito cuidado, porque você também está propagando um sistema de resolvido para um elétron só. Então, isso é muito, né, paradoxal, eu diria. Mas, enfim, as ciências ditas exatas, elas se orgulharam durante muito tempo exatamente de ter apostado na lógica binária, de ter se afastado das humanidades. E qual que é o reflexo disso no que a gente faz, né? Nós temos as salas de aula, na hora da apresentação dessas ciências, esvaziadas. As crianças não têm menor interesse no que a química, a física tem para dizer, né? No que a matemática tem a dizer. As crianças não conseguem atribuir significado a essas ciências. E do ponto de vista da cognição, isso não faz o menor sentido, porque na idade de apresentação, 13, 14 anos, é a idade que as crianças estão abusando e usando da imaginação, que é o elo entre pensamento concreto e abstrato. Então, por que a gente não atinge essas crianças de fato? Primeiro, por conta dessa limitação, e aí está na nossa estrutura, né? Na estrutura de como a gente ensina e produz conhecimento, na estrutura da universidade, mas depois também nessas presenças que não são comprometidas, nessa propagação da neutralidade, da ciência neutra, do modelo neutro, dessa produção desvencilhada das nossas relações sociais. Então, a gente olha para isso, percebe quem nós somos, né? Nós somos uma maioria ocupantes oriundos de cursos de licenciatura, cursos desprestigiados, portanto, nós representamos uma parcela específica da população brasileira, que é essa parcela pobre, né, que acessa a universidade pelos cursos de licenciatura antes do sistema de reserva de vagas. E nós começamos a perguntar o que a gente podia fazer. E é assim que a gente tem atuado. A gente tem trabalhado com matrizes negro-referenciadas dentro do Instituto de Química, né? Se você pegar a nossa produção científica, ela é toda assim, desde os cursos de pós-graduação até os cursos de ensino médio, onde a gente atua, por exemplo, na realização dos estágios, na formação de professores de Química. O que a gente faz é dirigir um currículo para essa negro-referência. E o que seria isso, né? Nós temos a Lei Maior da Educação, né, que foi modificada pela 10.639, pela 11.648, que são leis ainda que modificam a Lei Maior da Educação e que nos autorizam legalmente a trabalhar com história e cultura africana e afro-brasileira dentro de sala de aula. Então, a gente usa um instrumento legal, não modifica o conteúdo curricular que o Estado brasileiro preconiza, porque a gente entende que não dá para esperar o Estado dizer o que a gente precisa ensinar, não dá para esperar mudar o currículo, não dá para esperar nada disso. A gente tem uma necessidade que é urgente. Então, o que a gente faz é deslocar o conteúdo, o contexto de apresentação. Então, por exemplo,
Se eu ensinava antes, né, um professor de química qualquer, uma professora, né, se eu ensinava antes atomística, não sei se vocês lembram disso, com aquele Dalton, Rutherford, Bohr, se eu ensinava um conjunto de homens brancos, sujeitos universais, europeus, que em algum momento passaram no mesmo laboratório em Cavendish, né? Se eu ensinava a partir desse lugar, hoje a gente não faz mais isso. A gente ensina, por exemplo, com a produção de uma química negra da contemporaneidade. Então, tem várias mulheres brasileiras que produzem pesquisa na área de semicondução. A gente pega o conteúdo de pesquisa dessa cientista e leva para a sala de aula, sabe? E apresenta para os estudantes uma pessoa que, fenotipicamente, é muito parecida com a maior parte das pessoas que está na escola básica, que são pessoas negras, né? Entendendo essa categoria aí de pretos e pardos, né? Então é muito próxima, e isso é aquela tentativa de recuperar o elo com a humanidade, sabe? De recuperar esse lugar do comprometimento com a ciência que não é neutra, com a ciência que se importa e está implicada com as relações sociais. Então, essa tem sido a nossa prática. Eu gostaria de dar um exemplo aqui para vocês. Na pós-graduação, nós trabalhamos com uma disciplina que é tópicos avançados de química inorgânica. Isso é uma disciplina que ensinaria, por exemplo, a simular espectros, a fazer previsão de espectro de molécula, técnicas de identificação de compostos, né? Então, espectros são espectroscopia, é uma técnica sofisticada, mais sofisticada, eu diria, mas ela utiliza um artefato matemático para fazer projeção, né? Que seria uma teoria de grupo de pontos. Isso, ao invés de ensinar isso a partir desse artefato matemático, a gente, por exemplo, ensina a partir de bordado, de crochê, né? Por quê? Porque bordado, crochê são operações matemáticas. Todo mundo tem alguém, uma tia que borda, uma mãe que borda, todo mundo tem uma memória, né, de alguém fazendo crochê, de alguém fazendo bordado. Uma pessoa que está fazendo isso, assim como uma transista de cabelo negro, por exemplo, né, de cabelo crespo e tal, essas pessoas não conversam, porque elas estão realizando operações matemáticas sofisticadas. Elas estão somando, elas estão dividindo, elas estão projetando ângulos, elas estão rotacionando. Então, elas estão atribuindo essas operações enquanto estão fazendo as suas atividades consideradas artesanais, quando o artesanato se separa da arte por ser uma função de mulheres, né? Então, a gente traz essa discussão para a sala de aula e dentro dessas operações matemáticas existe toda essa teoria de grupo de pontos que a gente precisa para ensinar a projeção de espectro. Então, esse é um exemplo do que a gente tem feito. A gente tem feito muito mais coisa, né? A química é uma ciência da transformação da matéria, então isso autoriza a gente a fazer muita coisa, e não é só a química, né? Mas todas as ciências transitam por esse espaço do diálogo, né, que o meu colega Milton se referiu. Então, a ferramenta do diálogo é uma ferramenta poderosíssima, que faz com que a gente estabeleça uma conexão que promove significado, sabe? No nosso caso, tem um alvo específico, que é a população negra, né? O significado está na representatividade, na identidade, na marcação fenotípica, na recuperação de um passado em produção de ciência e tecnologia que projeta para nós, sobretudo para a juventude, um futuro em ciência e tecnologia. Então, é isso que a gente tem pensado. E sempre, professor, né, pensando em ciência e tecnologia, não como a nossa área, mas como todas as ferramentas de produção de ciência e tecnologia, porque senão também, sabe, o discurso fica esvaziado, porque aí a gente reproduziria justamente esse mecanismo, né, de o que a gente faz. E é tão engraçado que quando você se referiu assim, olha, tá vendo, as pessoas perguntam, não devem valorizar o que eu faço, porque, né, e eu lembro de uma pesquisa na época, de uma discussão na época do antigo governo, falando sobre por que interessa, ele usou esse artifício, o que interessa conhecer o perfil de estupradores? Interessa a mim, que sou mãe, interessa a maior parte dos pais e mães, a gente quer conhecer isso. Mas é tão interessante, né, que essa é a nossa maior arma, é o diálogo, né? Quando a gente conversa, a gente consegue vislumbrar a natureza de um modelo de muitas facetas, né? Porque a natureza da vida é interdisciplinar, é multidisciplinar, é multicultural, e a gente só vai fazer isso se a gente estiver junto. E essa estrutura que a gente trabalha nos separa, né? Nos separa, faz a gente atuar nessa lógica aí dos feudos, né?
são os pequenos feudos, cada um tem o seu laboratório, atua naquele lugar e tem uma placa com seu nome lá na porta, e não é que isso mereça demérito, né? Naquele momento você é responsável por aquele patrimônio público, mas é isso sua relação, é uma relação de responsabilidade. Então a gente tem feito esse tipo de abordagem, né? Se vocês derem uma olhada na nossa produção, é toda assim, então a gente faz com as mais diferentes lógicas. Eu citei isso porque esse projeto tem sido meu queridinho ultimamente, né? Você imagina chegar numa turma de pós-graduação e na hora de falar, olha, a lista do que a gente, né, seu plano de curso, tem lá bastidor, linha, agulha, né? Então imagina que os homens da química ficam extremamente chateados, né? Então metade da galera desiste, a outra metade que fica felizinha depois, mas a primeira metade é sempre, né? Sempre resiste, e a gente tem feito experiências muito interessantes, porque oferecendo disciplinas nessa pegada, vem muita gente de fora, né? Então a gente recebe muita gente que vem por curiosidade, para completar a carga horária, e a gente recebe gente das mais variadas engenharias, gente de tudo quanto é curso da universidade, e vem parar aqui, e é bem interessante, né? A gente tem feito pesquisas assim, na área de gênero, relações raciais, enfim, na área de orientação, de sexualidade mesmo, né? A gente tem alunos fazendo pesquisa em todas essas áreas, visto essa abrangência que a gente conseguiu com a promoção do diálogo, né? E aí tem que contar com outras pessoas também, tem que ler as coisas que não são da sua área, né, dita, da sua área dita original, tem que conversar com outras pessoas, tem que, enfim, é um exercício. E é o que a gente tem feito. Essa questão é muito importante, né? Porque, para além até do que eu achei muito interessante quando a professora colocava as experiências, eu acho importante. Eu vou falar também um pouco disso, mas, para além das nossas experiências, de que nós, pessoas físicas, estamos fazendo com relação à incorporação de uma perspectiva multiculturalista, de uma perspectiva mais pautada pelo horizonte de religação dos saberes, né? Eu acho que a gente tem que pensar a universidade, né? Como é que a universidade está lidando com esse mundo em ebulição, com essas transformações tão acirradas e com essa excessiva especialização a que nós fomos submetidos. Que tem um lado bom, insisto, eu acho que o dado apresentado pela Anita é super relevante, quer dizer, no que se refere à nossa... onde nós estamos na produção de artigos, é importante isso para o país, é importante para a sociedade brasileira, mas veja, de outra parte, esse excesso de sucesso, vamos dizer, nesta dimensão, não está nos criando legitimidade com relação à sociedade. Se vocês observarem, qual foi a preocupação do sistema de pós-graduação, ou seja, da CAPES, no caso, na última avaliação? Tem que ter mais extensão. Vejam, isso é um fato novo. O que está acontecendo em todas as reitorias, praticamente? A preocupação com a extensão. Porque exatamente se está percebendo essa perda de legitimidade e a perda, inclusive, no que se refere à procura da universidade por parte da juventude. Então, nós precisamos responder a isso sem sombra de dúvidas. Acho que é uma questão urgente que nós temos pela frente. Eu não sei se a extensão, nos termos que ela está sendo proposta, vai responder a isso. Eu penso que o que é fundamental é nós nos preocuparmos com esta perda de legitimidade e com a necessidade de nós ampliarmos, de fato, o diálogo. E, principalmente, de nós não perdermos de vista a necessidade de haver uma maior conexão, um diálogo, no caso, entre as áreas do conhecimento, entre os níveis de conhecimento, porque, se vocês observam friamente, ainda na área de vocês, isso é mais presente, porque muitas vezes a pessoa começa a trabalhar no laboratório ainda na graduação e vai permanecer no laboratório no mestrado e no doutorado. Mas, se nós pensarmos de uma maneira geral, há pouca relação nas várias áreas do conhecimento entre graduação e pós-graduação, entre a universidade e os outros níveis de ensino. Quer dizer, nós atuamos como se fossem mundos meio que à parte, porque nós perdemos exatamente de vista a relevância da formação, a relevância da docência, porque ficamos subsumidos à relevância da pesquisa, o
aqui, e não estou, insisto, eu valorizo isso também, não estou menosprezando. Mas, no meu caso, o que tem sido uma inquietação minha há muitos anos? Eu sempre fui um cientista político atípico, porque eu trabalho com intelectuais, com a relação cultura e política, pensar isso tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista das relações no Brasil, enfim, das relações sociais no Brasil, a relação política e cultura. E também trabalho com a questão da cultura política, porque, se vocês observarem a área de ciência política, principalmente a partir dos anos 90, ela vai incorporar totalmente a lógica que vigora na sociedade norte-americana, na academia norte-americana, no que se refere à ciência política, e que pensa fundamentalmente a questão das instituições. Funcionamento das instituições, como é que se relaciona o legislativo com o executivo, como é que se relacionam os partidos, ou seja, não foi criada a Associação Brasileira de Ciência Política e nunca se deu, praticamente não se dava atenção ao tema da cultura política, de algo que vai além da dinâmica institucional, mas que diz respeito aos hábitos do coração, para falar com um clássico do pensamento político, é o Tocqueville, os hábitos do coração, como é que as pessoas vivem, agem de determinadas formas e tudo mais, né? E, mais precisamente, há uns poucos anos, começou a se trabalhar dentro da BCP, dos encontros da BCP, com a questão da cultura política. Mas o que nunca teve? Nenhum GT que discuta a educação política. Educação política. O que, às vezes, começou a se fazer, ensino de ciência política, mas educação política não. E eu pergunto, é possível uma democracia que não trabalhe essa dimensão? Nós podemos ter uma democracia razoável, podemos ter uma democracia que, inclusive, permita o debate entre diferentes, o que se nutra do multiculturalismo, se nós não formarmos as novas gerações, se nós não prepararmos as novas gerações para a convivência básica, eu penso que não é possível. E aí é que eu comecei a atuar já há muitos anos no Laboratório de Política e Governo da Unesp, que eu coordeno, exatamente nesta dinâmica voltada para a formação, inclusive pensando públicos bem variados, tanto no que se refere à idade, quanto no que se refere ao local a partir do qual a pessoa fala, seja o local dentro ou fora da universidade, e pensar assim, um trabalho que nós fizemos durante muito tempo, o Parlamento Jovem, e nós, aqui em Araraquara, criamos uma metodologia para desenvolver o Parlamento Jovem. Nós fazemos com 2 tipos de estudantes, 2.500 estudantes, em média, 35 escolas. No primeiro semestre, de estudantes do ensino fundamental, da 8ª série. No segundo semestre, estudantes do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. Em média, 14 anos e 16 anos. São 2 anos de diferença, mas já dá uma enorme dificuldade para trabalhar, que já são pessoas muito diferentes, expectativas diferentes. Qual era o objetivo? Que eles fossem preparados através de cursos, de oficinas de trabalho, para montarem projetos de lei, para aprenderem como funciona o poder legislativo, qual é a relação do legislativo com o executivo, e, ao final, isso redundaria numa sessão da Câmara de Vereadores, onde os jovens escolheriam 18 representantes que atuariam como vereadores, e o que eles votar com a presença dos vereadores titulares, aqueles que foram eleitos, e o que fosse votado e aprovado virava lei. Claro, tinha mais recomendações do que lei propriamente dita, mas o que é interessante? Como esse tipo de trabalho, ele não é feito pela universidade, ele não é desenvolvido com relação aos outros níveis de ensino. E que, como isso é importante, inclusive para os jovens, porque na medida que eles participam de um processo como esse, o resultado é impressionantemente rico, porque eles se motivam mais para irem fazer universidade, porque eles têm um contato com situações que são extremamente novas para eles, se sentem motivados. Eu penso um exemplo, logo no primeiro ano que nós vamos fazer o Parlamento Jovem, uma das escolas na qual nós estaríamos trabalhando fica próximo à penitenciária. E foi interessante que, antes de começar o trabalho com os estudantes, a gente faz um trabalho com os professores, coordenadores pedagógicos, diretores, enfim. Eu faço algumas palestras com o pessoal que trabalha nas escolas. E nessa escola, que era próximo da penitenciária, e vem o tema da exclusão, né? Qual foi o primeiro conselho que os meus pesquisadores, o pessoal do laboratório, ouviu da diretora, de professores? Olha, complicado. Aqui a molecada é muito complicada. Porque é tudo filho de preso, é sobrinho de preso, é neto de preso. E aí eles são terríveis, eles fazem uma bagunça. Enfim, foi assim.
Aí o pessoal veio conversar comigo, pô, Milton, o que a gente faz? Calma, qual é o problema? Vocês nunca viram o povo é assim, meu, tem que ter calma, vai lá, conversa com eles, apresenta, diz o que nós... Bom, qual foi o resultado? O melhor resultado do processo, porque os meninos chegaram, ao contrário do que havia sido previsto pela diretora, qual foi a reação da rapaziada e das meninas? Olha, coisa legal pra caramba, é a primeira vez que alguém vem aqui levar um papo com a gente sobre essas questões, eu nem tinha ideia, muito bom. E compraram o projeto, se engajaram, fizeram tudo, enfim. Então, eu vejo essa questão como uma questão fundamental. Quer dizer, como é que no mundo que está cada vez mais desorientado, inclusive pelo excesso de informação, pela aceleração, nós podemos encontrar e criar nichos onde seja possível discutir a diversidade cultural, a questão da política, a questão da tolerância, a necessidade do conhecimento científico, de como articular o conhecimento científico com a vida. Quer dizer, nós precisamos criar esses espaços, dentro e fora da universidade, porque nem na universidade nós fazemos isso. Por isso que a iniciativa de vocês é muito, muito interessante, porque vocês estão promovendo um debate entre uma professora de química, enfim, um professor de ciência política, numa perspectiva de pensar juntos, de como é que a gente pode projetar coisas mais criativas para esse mundo que está muito problemático e vai ficar mais ainda. E que tem que nos ter clareza disso. A gente tem que estar preparado para isso. E o melhor modo de fazermos isso é dialogando. Dialogando de maneira qualificada, insisto. Porque o risco que a gente tem hoje, eu só vou pontuar e depois, se for o caso, eu desenvolvo mais, é que, num determinado momento, Umberto Eco, que é um grande intelectual italiano, escritor, ele foi receber o título de doutor honoris causa na Universidade de Siena, na Itália, e ele fez um discurso onde ele dizia, o problema da internet, ela trouxe muitas coisas positivas no que se refere à circulação das informações, e agora com a inteligência artificial isso está mais complexo ainda, mas enfim, ele diz, o problema da internet é que a internet deu voz àquele personagem que era o idiota da aldeia. Aquele sujeito que chegava num bar, pedia uma pinga, ficava lá falando que um é burro, o outro é feio, e fazendo um monte de comentários infelizes, e que os frequentadores do bar acabavam admitindo, deixavam quieto, concediam, porque ele é amigo desde criança e tal, até que um momento ele ultrapassava o seu exagerado e ele era mandado embora. Chega, já falou bobagem demais. Qual é o problema da internet, diz o Humberto Eco? Que ela trouxe à tona essas personalidades absolutamente rústicas, sem nenhuma condição de falar sobre um tema, sem nenhuma capacidade de dialogar sobre um assunto, que não tem leitura para isso, e que se acha no direito de dar opinião como uma pessoa que é especialista, uma pessoa que é PhD. Veja, eu não estou caindo numa lógica de que somente aqueles que têm doutorado podem falar sobre os assuntos. Não, não é isso, pelo contrário. Mas aonde esse tipo de dinâmica nos leva? É onde esse império da opinião pode nos levar. Basta nós pensarmos o que foi a pandemia, onde um monte de gente começou a virar médico, que achava que não precisa tomar vacina, a gente pode tomar ivermectina, pode tomar a cloroquina, e isso foi prosperando, mas não é só com relação à pandemia, isso diz respeito a tudo. As pessoas falam sobre tudo. Agora nós temos uma guerra acontecendo na faixa de Gaza, um genocídio, não é uma guerra, um genocídio. Retiro a palavra guerra. E tem um monte de gente que virou especialista em Oriente Médio, que nunca leu nada sobre Oriente Médio, não tem ideia do que é aquilo, de como é que chegou a esse ponto. Não, porque o Hamas é terrorista, então está tudo explicado. E está justificado eliminar um povo. Vejam, é terrível isso. Como que a gente pode, exatamente, numa discussão como essa que a gente está fazendo, que passa pelo reconhecimento da diferença, pelo reconhecimento das trajetórias, das tradições culturais, quer dizer, nós pensarmos também os desafios que estão vindo dessas transformações que estão ocorrendo no mundo contemporâneo, que estão gerando subjetividades muito primitivas, ao contrário do que seria previsível pela possibilidade que a tecnologia proporciona. Enfim, eu fico muito inquieto com isso, muito incomodado, porque por mais que nós nos esforcemos, e temos nos esforçado, me parece que o gap fica cada vez maior, sabe? Nós não estamos conseguindo estabelecer uma dinâmica mais propícia para a conversa, para a empatia, para olhar para o outro e dizer, não, deixa eu entender o que ele está falando. A lógica é a lógica do cancelamento.
E esse é o dilema das redes. A pessoa falou alguma coisa que ela expressou um preconceito, então manda matar, já tá, isso aí não tem. E isso vale para a esquerda e vale para a direita. É terrível. Quer dizer, qualquer coisa que alguém quer identificar com a esquerda, a direita vai dizer, esse cara é comunista, a Rede Globo é comunista. Não. Ou então, qualquer desvio de uma fala racista, transfóbico, homofóbico. E vejam, é claro que tem que se criticar, mas tem que se compreender o que é uma ação efetiva numa linha preconceituosa, destrutiva, criminosa, e o que muitas vezes é a expressão de uma posição pautada pela desinformação, pelo preconceito, mas que não se traduz exatamente como alguma coisa que é destrutiva. Porque se nós perdemos isso de vista, nós não vamos mais conseguir trazer para o campo do bem, vamos dizer assim, pessoas que muitas vezes são essencialmente desinformadas. Como a gente lidar com isso? Eu ando muito preocupado com essa questão e obviamente, os 4 anos recentes, eles me traumatizaram, porque quando você começa a ver parentes, primos, pessoas queridas, que começam a virar loucos, né? Você fala, bom, o que eu faço? Rompo com eles definitivamente? Percebe como é complexo? Eu creio que não. E me esforcei para não fazer isso, e era interessante, até como muitas pessoas dizem, você tem uma paciência de ficar explicando no Facebook, no seu... Mas é o que me cabe, eu sou um professor, se eu não tiver paciência para dialogar, o que eu vou fazer da vida? O que adianta eu transformar meu primo num fascista? Ele está falando um monte de bobagem, mas vamos ver se passa isso daí, a gente vai conversando, ver se volta a uma certa normalidade de dialogar e tal. E, assim, digo a vocês que até vejo como positiva a minha atitude, porque foi possível restabelecer conexões com pessoas que estavam muito loucas e que hoje já estão... Não, tem razão, foi meio que um surto, não sei o que aconteceu. E eu acho que a gente tem que trazer isso, principalmente se queremos ter uma abordagem multiculturalista, para a nossa vida cotidiana. A gente precisa olhar o outro e entendê-lo, mesmo que o outro nos pareça algo horrível, porque senão a gente vai agir que nem eles. E isso é muito complicado. Enfim. Estou tentando me estender muito, vocês desculpem, mas... Tudo bem, professor. Agradecemos. Pelo horário, a professora, ela tem uma questão de horário, né? Eu acho que não dá para estender mais para uma pergunta. Eu tenho aula agora, os estudantes estão aqui esperando, mas tem uma coisa muito interessante, né, que o colega falou, o Milton disse, né? Se por um lado, na produção de ciências e tecnologias, nós temos visto o apelo, né, a essa questão plural, ao multiculturalismo, a gente tem visto uma abertura muito grande para essa nova consciência, né? Talvez muito porque nós estamos vivendo uma crise, né, civilizatória e a grande salvação reside na biodiversidade. E quem conserva a biodiversidade, né, não é quem tem relação predatória com a natureza. Então, a gente, que é a própria ciência, o modelo de ciência é um modelo predatório. Então, a gente está falando de outros povos, de povos tradicionais, inclusive, que precisam conversar com essa possibilidade, né? Talvez por isso a gente esteja acompanhando isso. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a maneira com que a gente tem se comunicado, né, e aí os últimos 10 anos, tem causado um adoecimento profundo. Né? Quando o professor Milton se refere à loucura, né, eu ousaria trocar essa palavra por adoecimento, porque é isso, eu acho, sabe? É um adoecimento nesse lugar, né? De o que não concorda comigo eu fecho, o que não concorda comigo eu ataco, e ao mesmo tempo, veja que situação complexa, né? A gente tem tudo para explodir com uma proposta do outro, né? Mas não é da alteridade de longe, é da alteridade que habita em mim, né? Da alteridade que eu represento. E aí, pensando assim, quanto disso, né? Quanto a gente teve de invisibilidade, por exemplo, para as pessoas que não são sujeitos de direito. Pensando em quem considera sujeito de direito é o próprio Estado, quem legisla direito é o Estado. Então, se a comunicação que a gente trava agora, né, nessas redes sociais e tudo mais, por um lado, adoece todo dia muita gente, e isso a gente está vivendo na pele, né? Eu sou mãe de adolescentes, né? Eu tenho, de todos os meus filhos, eu tenho 4 filhos, eu tenho uma que está completamente adoecida,
sabe, com esse lugar da comparação, de uma vida projetada, de uma coisa artificial. E é dificílimo combater isso, né? Se por um lado tem isso, que adoeceu todo mundo e todo mundo virou especialista de tudo, e especialistas extremamente intransigentes, né? E isso veio para dentro da universidade. Quantos colegas nossos, né, não conseguem conversar? Quantos colegas nossos ficam repetindo essas loucuras, né, de loucuras, eu vou tirar a loucura, eu vou colocar adoecimento, né, que acreditam que praticam método científico, por isso são cientistas, de que humanas, né, não produz de fato, sabe essas coisas que se repetem? Se você pensar que nós estamos num ambiente onde as pessoas são doutoras, pós-doutoras e repetem esse tipo de coisa, está muito longe da gente melhorar, né? Mas se a gente pensar no apelo em geral, a gente está caminhando, então tem que ter né? A gente precisa enxergar o copo meio cheio, o copo meio vazio, aquele discurso para a gente não se desesperar tanto. Se por um lado a internet causou, né, a internet ou a comunicação de uma maneira geral causou esses especialistas, por um outro lado deu muita voz aos invisíveis de direitos, né? Então muitos coletivos param e conseguem exigir seus direitos e uma pressão popular, uma organização civil, né, das instituições sociais civis, ela se organizou melhor. Eu acho que eu penso, sabe, eu tento ser otimista, eu penso que a gente está caminhando para o caos, né, assim, mas o caos, no nosso caso, né, pensando com a cabeça de química, ele é bom, porque depois a gente tende a um estado, né, a gente vai lá para o poço, né, no nosso caso o fundo do poço é bom, porque é um mínimo de energia, então tá tudo bem. Então, pensando nisso, né, a gente não vai se sustentar assim, sabe, Milton? Eu penso assim, esse adoecimento, olha a demanda, que a gente nunca teve uma demanda, tudo bem que a gente sempre foi relapso na coisa do cuidado com a saúde mental, né? Cuidávamos do corpo, mas não cuidávamos da mente. Mas a demanda por saúde mental explodiu de uma maneira tão grande nesse momento que a gente vive, né, que a gente está caminhando para um lugar que a gente vai ter que rever isso. Sabe, a gente não vai poder continuar, porque a gente vai cair sabe, é o caos. A gente vai cair num lugar da improdutividade total. Como é que vai ser daqui para frente? Então, que tipo de sociedade a gente vai formar? Né? A gente vai se matar? Sabe? Porque é o que a gente está fazendo no diálogo. Né? A gente se mata quando a gente não conversa. Então, cada um pensa de um jeito, cada um defende sua posição e defende no soco se for necessário. E aí viramos o quê? Né? Então, eu vejo isso com bons olhos também. Quanto mais cedo a gente chegar nesse lugar insuportável, maior é a chance da gente sair dele logo, né? Enfim, tomara. Muito, muito legal. Eu tendo a concordar, porque eu sempre penso, assim, eu tenho uma formação política baseada num autor que é muito mal visto pelos bolsonaristas, que é o Antônio Gramsci. Né? E o Gramsci sempre trabalhava muito com a questão do otimismo da vontade, nunca perder o otimismo da vontade. Mas o que ele dizia? Mas da mesma maneira, não abdicar do pessimismo da razão. A gente, quando se trata de refletir, de pensar, de entender, tem que ser radicalmente pessimista, porque é isso que nos possibilita avançar. E essa questão que a gente está conversando, né, que é o que me inquieta. Como formar as novas gerações? Ontem, por exemplo, eu estava dando aula de teoria da democracia. É um curso teórico, denso, muito denso mesmo. Eu discuto toda essa literatura, inclusive multiculturalismo, teorias da democracia deliberativa, Habermas, enfim. E veja o que acontece ontem. Chegaram 3 pessoas ontem, nós estamos em novembro, era o primeiro dia que elas vinham. Primeiro dia. Não é uma disciplina optativa, é uma disciplina obrigatória. Eu fiquei meio até assim, mas tudo bem, eu conhecia as pessoas já de outros. Tá bom, vamos ver o que rola. Aí eu comecei a apresentar o argumento sobre as teorias da participação, que é uma... Mas eu venho falando de outras teorias desde agosto. De repente, a moça, uma das pessoas, uma moça, que eu a conheço, interveio e começou a questionar. Não, porque não dá, porque tal... Eu não concordo com isso, porque eu acho isso. E ela foi, acho. Eu falei, só uma pergunta. Você leu os textos? Óbvio que eu não li. Você leu os textos anteriores? Óbvio que eu não ela responde, óbvio que eu não li também.
Você viu os vídeos das aulas do curso que eu dei em 2021 que estão disponibilizados? Não, não vi nenhum. Então você não vai dar mais acho. Chega, deu. O que você tinha que achar, você já achou. Agora não acha mais. Não, mas é um absurdo. E o que é chocante? Porque aí qual foi o argumento dela? É isso que eu só queria fechar a minha fala. Não, veja bem, mas você está falando de todos esses autores, como ela não tinha lido, o que ela... De onde eles são? Falei, como assim, de onde eles são? Tem autores ingleses, alemães, brasileiros. É uma discussão de teoria da democracia. Seria como você perguntar de onde são as pessoas que fazem pesquisa em química. Você vai ter gente de várias partes. Está vendo? Então, porque é tudo descendente de europeu. Então, o que essas teorias podem ajudar para pensar? Você não tem aí a formulação dos povos originários. Bom, assim fica difícil de conversar, né? Porque nós estamos num curso que é de teoria da democracia. Você não vai querer criar teorias do nada. Esse debate ele tem uma origem. Quer dizer, se nós pensarmos, não dá para compreender este mundo, as referências que nós temos, sem pensarmos a experiência grega, por mais que a gente possa incorporar outros saberes. Mas quem que vai formular a ideia de política? São nem os gregos, os atenienses. Sem isso, a gente não entende nada do ponto de vista teórico. E que colocaram temas fundamentais, como, por exemplo, Platão discutindo um episódio fundamental da história da humanidade. Num contexto democrático de Atenas, uma assembleia democrática, portanto, condenou à morte Sócrates. Qual é a reação do Platão? Escreve um monte de coisa para dizer, olha, é um absurdo. Como é que vocês falam que um regime bom, esse é um bom regime, se ele condenou à morte o mais sábio dos filósofos? Vejam, essa questão do Platão, ela está viva até hoje, vocês percebem? Como lidar com essa questão da massa que pode ser objeto de uma manipulação, que pode, principalmente num contexto como esse que a gente vive, de hiperinformação, de fake news, para usar o termo da moda. Quer dizer, como lidar com aquilo que o debate clássico tratava a partir da ideia de educação incompleta. Educação não no sentido formal, mas de não ter vivência na polis. Quer dizer, como pensar uma teoria da democracia sem levar em conta essa questão? O que significa democracia? Você simplesmente, todo mundo participa no mesmo nível, tal? Isso por si só garantirá decisões mais sábias? Não obrigatoriamente. Então, como pensar este tema? Como impedir a tirania da maioria? Ou a tirania de uma minoria? São temas importantes para o debate teórico, mas a moça não queria saber, porque ela queria, na realidade, sem ter tido acesso aos textos, quer dizer, mobilizando genericamente uma ideia multiculturalista, fazer a crítica a todo o debate teórico sobre democracia como se fosse uma questão do eu acho. Não pode ser assim. Eu penso que para que nós possamos efetivamente praticar o diálogo, inclusive multicultural, nós precisamos ter muita abertura para que todas as posições se expressem. Mas o pressuposto fundamental é que as posições possam se expressar, em primeiro lugar, abertas ao diálogo e que elas possam estar bem fundamentadas, porque senão a gente não vai avançar. E nós só vamos reforçar a intolerância. Enfim, eu relatei o episódio ontem porque eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu. Eu falei, o que significa isso? Né? Uma pessoa não vem ao curso, não lê os textos e ela vai achar. Estamos, como eu disse antes, é o império da opinião, dito pelo Humberto Eco. Quer dizer, não importa a fundamentação, eu quero dar minha opinião. Ok, mas precisa fundamentá-la. Muito obrigada. Então, diálogo. Gostaria de adicionar mais alguma coisa? Não, só isso. Diálogo. Vamos manter o diálogo. É isso. Nós agradecemos muito a presença de vocês dois aqui, complementando a nossa discussão, trazendo muito mais conteúdo e disseminando esse conteúdo que é necessário para, além da nossa universidade aqui, também entre o curso da Química, entre os outros institutos aqui que escutam, e a gente também dissemina extramuros, né? E nós agradecemos essa grande oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Boa noite. Foi um prazer conhecer vocês.
Eu agradeço também, foi uma satisfação conversar com a professora e conhecer vocês também, dialogar com vocês. Muito legal. Obrigado, Ju. Muito obrigada, foi um prazer. Tchau, gente. Tchau. Tchau.